Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Alô você, líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai, o seu podcast definitivo sobre liderança. E para o episódio de hoje, nós vamos aprender um segredinho, um poder. Afinal, você sabia que é mais importante saber perguntar do que saber todas as respostas? Fica aí que tá bem legal. Para o Lounge dessa semana, algumas notícias, alguns destaques, né? O primeiro destaque aí é a onda de calor que nós estamos vivendo nos últimos dias, coisa que já estava ocorrendo no hemisfério norte. Sim, os efeitos do aquecimento global chegaram para o nosso dia a dia também aqui no hemisfério sul e também logo, vamos dizer assim, no inverno, né? Ou finalzinho do inverno, começo da primavera, que deveria ser dias frescos, já estamos torrando de temperatura. Ou então regiões como Manaus, que vive às vésperas de uma seca severa como nunca se viu antes, inclusive com o comprometimento do fornecimento através das vias fluviais. Outra notícia importante é que está acabando de vez, como a gente já tinha falado em outros episódios, o milagre aí, o advento do home office. As grandes empresas estão todas solicitando, né, que o pessoal retorne para suas bases. Inclusive a polêmica aí sobre o Zoom. A Zoom foi uma das empresas que mais lucrou com o home office e está solicitando para que todos voltem. Ou seja, né, casa de ferreiro, espeto de pau, santo de casa faz milagre, todos esses ditadinhos aí condizem muito bem com a situação, né? Se é tão bom, por que vocês não fazem? Meu amigo, porque não é tão bom assim, né? E a outra notícia também é os destaques para o iPhone 15, caríssimo, né? Concorrente aí dos principais consoles de jogos. O iPhone 15 promete muito desempenho, mas custa muito caro, ainda mais para nós aqui com o dólar e com os impostos, algo que fica praticamente impossível, inacessível. Outra notícia de tecnologia é o Windows 11, né? Vem aí com o ChatGPT embarcado. Sim, o Windows 11 ganha o ChatGPT da Microsoft numa nova atualização. Vai ser o Copilot, o nome chama Copilot, mas ele tem todos os artifícios aí do, né, ChatGPT para ser o seu assistente pessoal para te ajudar, né? A outra notícia é que a Índia perde contato com a sua sonda lunar, mas vai voltar, fica tranquilo, eles vão conseguir, vai voltar sim, né? É um pouco de olho gordo da China e dos Estados Unidos, mas a Índia está conquistando também o seu espaço, né? Parabéns para a Índia que está se desenvolvendo na tecnologia, né? E algumas notícias internacionais é que a guerra da Ucrânia ainda continua, né? A disputa eleitoral norte-americana vem com tudo e com Trump sendo uma pessoa central aí das notícias, dos temas, e do impeachment de Biden, porque Biden parece não ter mais suas plenas capacidades, né? Temos a notícia também aí que está, em termos de política internacional, sendo muito comentada, que é o Canadá. O primeiro-ministro do Canadá acusa, né, o governo indiano de matar um ativista religioso, Sikh, né? E as relações ficaram estremecidas entre os dois países. E no dia 26/9, vem a notícia assim: homenagem à nazista presidente do parlamento do Canadá se demite após, né, a polêmica. Então, o Canadá tá sempre de país tímido aí, como diz o South Park, né, que não deveria nem abrir a boca, ficar quietinho no seu canto, tá ficando no centro das atenções com um monte de polêmicas, né? E nós temos também aí uma notícia bem engraçada lá em Minas Gerais, que um cara estava extorquindo pessoas, assustando elas com um boneco aí, com um marionete do Chuck, e ele assustava as pessoas e exigia que as pessoas dessem dinheiro. Foi preso ele, foi preso o Chuck também. Então no Brasil o Chuck foi preso, né? Vamos ver se o Chuck fica preso ou se ele consegue o advogado aí do Lula e também é solto.
tema dessa semana é as 3 perguntas poderosas. Sabe, lá na intro eu falei assim, mais importante do que saber todas as respostas é você saber perguntar. Isso é verdade, porque a construção de perguntas requer lógica, bastante reflexão. E não adianta você sair por aí dando todas as respostas se você não sabe estruturar a sua análise. E a forma como você faz perguntas diz tudo sobre isso, é claro. Mas nós não vamos falar hoje aqui sobre estruturas de lógica, de linguagem ou de pensamento. Nós vamos falar de 3 perguntinhas que são as 3 perguntas poderosas. Por que elas são poderosas? Porque às vezes a gente está na estrada da vida, da nossa carreira, né? E o espelho da direita, o da esquerda e o do centro estão sujos e a gente não consegue enxergar nada. Aí bate uma ansiedade, bate um desespero, a gente não sabe para onde ir. Sabe o que isso significa? Tá faltando visão, a gente precisa de ajuda. Esses espelhos são feedbacks, é verdade. Assim, vamos parar de romantizar, né, aquela história de eu não recebo feedbacks. Isso daí, cara, esquece. Você tem que ser o agente motor do feedback, tá? Se você é gestor, porque o nosso podcast é sobre liderança, eu vou dizer para você a importância de você, né, constantemente dar feedbacks. Mas também vou te dar uma notícia, nunca será suficiente. Sempre eles vão querer mais, sempre eles vão achar que é pouco a quantidade de feedbacks que você dá, né? Mas você também é empregado, você também tem que receber feedback. E você não tem que receber feedback só do teu chefe, você precisa receber feedback dos 360 graus, você precisa receber feedback de todo mundo, não é verdade? Então as 3 perguntas poderosas, elas são assim, muito importantes para o teu desenvolvimento. Quais são elas, né? Eu vou explicar para você. A primeira é, o que eu devo parar de fazer? A segunda pergunta poderosa é, o que eu devo continuar a fazer? E a terceira pergunta poderosa é, o que eu devo começar a fazer? Então é, o que eu devo parar, o que eu devo continuar e o que eu devo começar. Veja só, quando você faz essas 3 perguntas para alguém, essa pessoa no primeiro, que é o que eu devo parar de fazer, ela vai estar te dando de uma forma meio que encapsulada, de um jeito mais fácil, um feedback negativo para você, certo? Você deveria parar de fazer isso. E veja como é legal, quando a pessoa diz que ela acha que você deveria parar de fazer isso, muitas vezes não vem com a conotação negativa, mas vem assim com os impactos, né? De, poxa, você deveria, né, se preocupar que isso está te fazendo mal, você deveria parar de fazer tal atitude, isso te faz mal. Até soa melhor para os nossos ouvidos receber um feedback negativo. Quando a gente fala assim, o que eu devo continuar, é o outro lado do sanduíche. Óbvio, feedback, sanduíche, não vale a pena. Mas você também precisa escutar dessa pessoa o que você está mandando bem, não é verdade? Nem tudo é ruim, algumas coisas são flores. Cuidado para que essa segunda resposta não seja mais importante para você do que a primeira. Eu até diria que a segunda é para deixar a pessoa confortável, mas você deveria até que ignorar o que eu devo continuar, sabe? É muito perigoso você cair aí na fogueira de vaidade, né? Você se cegar ouvindo esse elogio. Você deveria focar na primeira pergunta, na primeira resposta, que é o que eu devo parar de fazer. A terceira pergunta é o que eu devo começar a fazer. Olha que interessante, ela é praticamente irmã da o que eu devo parar, né? Porque se você está falando que eu devo começar, você está implicitamente falando que você não faz. Então, se você não faz, é também um feedback, vamos dizer assim, negativo. Você precisa melhorar. Então, 2 dessas perguntas são um fundo enorme, né? Um tesouro enorme, um fundo enorme de reservatório de melhorias, de oportunidades para o seu desenvolvimento. Então, são 3 perguntas poderosíssimas. Agora você sabe fazer essas perguntas. Mas para quem que eu vou perguntar? Nesse bloco aqui, eu quero te dar algumas dicas de como usar aquelas 3 perguntas, né? Então, as 3 perguntas são poderosas, de fato, você tem que tomar muito cuidado, principalmente porque uma delas, que é o que eu devo continuar a fazer, pode te seduzir e te cegar, né? E o que eu devo começar a fazer e o que eu devo parar são feedbacks fortes. Você vai convidar a pessoa de uma maneira, vamos dizer assim, delicada, a te dar um feedback negativo.
sem criar indisposições. Então, claro, não se esqueça, né, das regras básicas de receber um feedback, que é só escutar e não contra-argumentar. Quando você escutar essas 3, escute, analise. Se você acha que tem que dar alguma resposta, diga assim, olha, eu vou refletir bastante no que você disse e depois eu te procuro para te dar um retorno do que você me disse e te agradeço pelo feedback. Né? Não vai destruir a tua cadeia aí de confiança, né? Já sendo um cara reativo, o cara não vai mais te dar feedback, né? Essa é a primeira dica, né? Não seja reativo, senão você vai acabar perdendo o canal de confiança. Outra dica, procure pessoas de confiança, né? Não vai procurar um cara que você sabe que vai te falar abobrinha, né? Procure pessoas de confiança. Dentro dessas pessoas que você vai procurar, você deveria buscar algum par seu, alguém que tenha um cargo parecido com o seu, né? Que seja de uma outra área, de preferência que tenha um certo convívio contigo, mas se não tiver convívio, você tem que achar um par. É importante que um par te responda essas 3 perguntinhas aí, tá? A outra pessoa que você vai procurar é alguém sob a sua responsabilidade, um liderado seu, né? Vai lá e procura um cara que você confia também, né? Que tem um bom senso, não vai procurar qualquer um. Você tem que escolher uma pessoa da sua equipe que você confia, que tem um grau de maturidade, geralmente aquele cara que mais te apoia, né? E também que não tem aquele perfil que alguns chamam de puxa-saco, não que você tenha pessoas puxa-saco na sua equipe, mas às vezes aquela pessoa que te agrada muito, procura não se indispor com ninguém, né? Esse cara não vai te dar o feedback que você precisa. Se você não tiver muita confiança, é melhor pedir para 2. Ou 3, né? Porque a melhor de 3 nunca tem erro, né? O voto de Minerva sempre é uma excelente forma de desempatar opiniões, tá bom? Então, se você escolheu um par e você escolheu também uma pessoa, né, que trabalha na sua equipe, agora está na hora de buscar o quê? Alguém em uma posição acima da sua. Pode ser o teu gestor. Mas é legal também pegar alguém que é par do seu gestor, né? Se você é coordenador, se você é supervisor, um gerente de outra área. Se você é gerente, o diretor de outra diretoria. É legal, às vezes a gente fica baseado só num ponto de vista, é melhor ter mais de uma opinião, tá bom? Outra dica é você separar o que faz e o que não faz sentido. Não adianta tudo que você ouvir, poxa, eu não vou ser reativo. Tudo você pegar e você achar que é verdade. Então você tem que anotar tudo isso. Faz lá uma tabela, tabula bem essas informações. Aquilo que você concorda, você marca. E aquilo que você ficou com um pezinho atrás, né? Não aceita assim também de primeira. Vê se mais pessoas falam a mesma coisa, né? Não adianta você seguir a risca. Às vezes a pessoa não tem o ponto de vista que você tem estratégico. Então, né, não consegue enxergar a foto toda. Então você tem que ter inteligência para tentar entender por que aquela pessoa disse aquilo. Não exatamente ouvir e seguir o que ela disse, mas entender o que ela quis dizer com aquilo ou da onde ela tirou aquela informação. São coisas muito importantes para você, tá? E use a lei da repetição. Se muitas pessoas estiverem dizendo a mesma coisa, algo está acontecendo, alguma coisa de errado está acontecendo. Você precisa refletir bem, tá? A outra dica é não fuja de perguntar para alguém que você tem problemas ou dificuldades. Não adianta só perguntar para amigos. Tem que chamar também pessoas que às vezes você tem atrito. Você vai até melhorar a convivência com essa pessoa, tá? E a última dica é feedback se pede sim. Às vezes a gente tem essa coisa na cabeça. Eu não sei quem que inventou que feedback não se pede, né? Feedback se pede sim. Você recebe, mas você também pede. E essas 3 perguntas é uma forma estruturada e inteligente de você instigar, de você puxar o feedback e não ficar lá esperando ele brotar para você. Então, peça sim o feedback. Não se esqueça, quem é o maior responsável pelo seu desenvolvimento é você mesmo. Então, por isso que você tem que estar comprometido em sempre estar mapeando essas oportunidades do seu desenvolvimento. E eu vou te dizer, não existe ferramenta mais poderosa para desenvolvimento que o feedback. Se você não estiver recebendo, você não está se desenvolvendo. Então, corra atrás, peça feedback. Mas não vem com esse papinho de marcar um café, pô, cara, me dá um feedback aí. O cara, você pegar o cara de calças curtas, né? Então, use essas 3 perguntas que você vai de uma forma estruturada solicitar um feedback sem que a pessoa perceba. E olha que coisa interessante.
Se você sentir que a pessoa ficou desconfortável ou foi pega de surpresa, corte. Rapidamente diga, fica tranquilo, pensa, por favor, pense nessa resposta com carinho e me responda em outro momento. Eu vou voltar a te procurar, eu queria que, sei lá, em 5, 10 dias, se for o caso, eu vou voltar e você vai me dar essa resposta, tá? 10 dias é muito, né? Peça lá uns 3, 5 dias, fala assim, depois eu volto atrás de ti, conta lá uns 3, 4 dias, vai dar tempo do cara refletir se o cara realmente vai te ajudar e ele vai te dar uma boa resposta, tá bom? E assim, gente, essa é a dica, as 3 perguntas poderosas. Vamos recapitular? O que eu devo parar de fazer, o que eu devo continuar a fazer e o que eu devo começar a fazer. Faça essa pergunta, peça feedback desse jeito, você não vai parecer aquele cara grudento, pedante lá, que fica, né, querendo ser elogiado a todo instante, e você vai abastecer o seu desenvolvimento com poderosos feedbacks. Tá bom, pessoal? Boa semana, bom trabalho para você! Se desenvolva em busca do santo grau da gestão e da liderança, liderai.com. Entra no nosso site, tem muito mais conteúdo lá te aguardando e vem muito mais surpresas por aí. Abraço, pessoal! Liderai Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse liderai.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.